Então agora nossa aula aí de Cosmovisão, curso aí de Cosmovisão Reformada 2. E aí eu vou passar aqui os slides, nós vamos falar sobre a influência transcultural na formação da cosmovisão. Falando sobre essa questão da experiência ou da influência de uma experiência transcultural na cosmovisão reformada, eu começo ilustrando o seguinte: imagine um homem que sempre viveu em uma vila isolada, nas montanhas, e toda a sua vida foi moldada por aquele ambiente, um clima frio, como bem mais do que a gente está nesse momento, a comida local, as tradições da sua comunidade, o jeito específico de falar, de se vestir. Ele não conhecia nada além daquela sua comunidade, nunca havia conhecido o mar, semelhante a colegas que foram para o seminário de Minas, mais para o Triângulo Mineiro, que ficaram impactados quando viram o mar pela primeira vez, e eu posso falar também que fiquei bastante impactado quando pude ver o mar pela primeira vez. Então imagine, esse homem nunca viu o mar, ele não conhece outras línguas, ele acredita pela sua experiência que a sua vila é o centro do mundo. Aí os seus óculos, a sua cosmovisão, a gente usar essa questão dos óculos como cosmovisão, era moldado ali pela sua própria cultura, pela sua experiência. Ele não tinha como enxergar de uma outra maneira. E aí um dia ele recebe a oportunidade de viajar, de ir para outras regiões do país e até mesmo para outro país. E aí cada lugar que ele visita, ele percebe coisas novas, pessoas que se cumprimentam de formas diferentes da que ele está acostumado, famílias com estruturas distintas, outras formas de governo, valores e jeitos de celebrar, e até mesmo em termos religiosos, maneiras diferentes de prestar culto a Deus, ou até mesmo, no caso aí de alguns casos culturais e religiosos, de adoração a deuses que não existem. E aí ele começa a entender que a sua vila não é o centro do mundo, apesar dela ser importante, apesar de fazer parte aí da sua experiência e ter contribuído para a formação aí dos seus óculos. Agora ele tem uma experiência diferente. A mente dele agora abriu para o mundo, ele consegue agora enxergar outras questões que antes ele não havia enxergado. Então, nesse sentido de ter um contato com outras culturas, faz com que a sua visão de mundo seja ampliada. Ele começa a ver as coisas de uma outra perspectiva. Isso não é apenas no que diz respeito a ter contato com outros países, né? Mas até mesmo, vamos colocar o nosso país, em questão, um país de tamanho continental. Quando a gente tem contato com outras regiões do nosso país, que são bem diferentes em muitos aspectos, com alguns costumes, algumas práticas diferentes, a nossa visão ela é ampliada. Quando a gente é formado, criado e dentro de uma mesma região a vida toda ali, e não tem um contato com outras regiões do país, nossa visão ela fica bem reduzida em relação às diferenças regionais e culturais. Agora, isso é muito mais ampliado na medida em que a gente tem contato com uma outra cultura. Eu, particularmente, no meu contato com a África, é algo realmente impactante, algo que amplia muito a visão e faz enxergar coisas que não adianta, por mais que você veja em filmes, por mais que você possa ler, ouvir falar, uma outra coisa é você ter esse contato direto com uma outra cultura e ver as grandes diferenças e também semelhanças que existem entre uma e outra. Então, eu utilizo essa ilustração aqui
para introduzir aí a nossa aula, mostrando exatamente que a cosmovisão, esse óculos, a lente pode ser modificada para ter uma visão mais ampliada das coisas, enxergar mais longe, como o óculos de fato faz. Quando se troca a lente e de acordo com a necessidade de quem usa, e alguns até usam 2 óculos, um para perto, outro para longe, e aí a pessoa coloca um óculos para enxergar mais longe e o outro para enxergar mais próximo, outros têm uma lente bifocal e consegue ver aí de acordo com a necessidade. Imagine então que esse homem tem essa lente bifocal, ele consegue agora ver continua vendo a realidade da sua vila, mas também ele tem uma visão mais profunda de perto e mais ampla para as questões mais distantes. Então, quando olhamos nessa perspectiva, a cosmovisão ela é ampliada nesse contato aí com outras culturas, como eu venho mostrando. Isso vai fazendo com que nós não tenhamos uma visão reducionista da realidade, porque enquanto nós temos esse contato, essa vivência apenas no nosso contexto, seja cidade, estado ou país, a nossa visão de mundo ela fica muito reduzida a essa experiência. Mas na medida em que nós temos esse contato transcultural, essa visão ela é ampliada e ela começa a se desenvolver mais. É possível e comum, quando nós temos essa visão mais reducionista, por conta de não ter esse contato maior, ou não ter, de fato, essa vivência com outras culturas, outras experiências de vida, nos tornemos legalistas também, criando regras, e aí trazendo mais para o âmbito nosso, cristão, trazendo regras que Deus não colocou, por conta daquilo que nós aprendemos através daqueles que nos ensinaram. E a gente começa, então, a ter uma visão bem fechada em muitos aspectos. Agora, é lógico que é perigoso também esse contato. Se você não tiver uma boa base, não tiver a escritura realmente como na verdade, para o crente, a escritura é que forma essa lente para enxergar. É através dela que nós podemos enxergar a realidade, podemos ver de fato como as coisas são. E entender que naquela determinada cultura certas coisas estão corretas, outras não estão corretas, algumas são toleráveis, outras não, e compreender e discernir as coisas. Sem a escritura não há essa possibilidade. Porém, o que eu quero também mostrar aqui é que nós precisamos sair da caixinha, mas com segurança eu coloquei. Por quê? A caixinha é o vilarejo lá do rapaz, era o centro do mundo. A caixinha pode ser a nossa igreja, pode ser o nosso reduto, pode ser a igreja local, a denominação, e nós podemos correr o risco de pensar só dentro dessa caixinha, e é uma caixinha mesmo, e não entender que há muito além dela, há muito mais do que isso. A caixinha, no caso a igreja a qual pertencemos, ela está dentro de algo muito maior, que é o reino de Cristo. E esse reino está espalhado pelo mundo todo. E aí nós temos várias outras caixinhas que fazem parte, que são outras igrejas que fazem parte desse reino. Agora, sair da caixinha ou pensar fora dela é algo que precisa ser feito com segurança. Por quê? Caso desenvolvamos esse pensamento
fora da caixinha, sem a escritura, nós podemos aí, corremos o risco de entrar em outras caixinhas, e caixinhas que são piores. E aí a gente começa, ainda que seja uma caixa maior, mais espaçosa, mas pode ser uma caixa bem pior do que a nossa caixa. Mas a gente pode achar que é porque uma nova caixa, uma caixa diferente, uma caixa maior, e aí eu estou falando de igrejas, a gente pode pensar que é melhor do que a nossa, porque a gente está acostumada com a nossa caixa, nós estamos acostumados com o nosso mundo, com o nosso vilarejo, e aí estamos agora encantados com cidades maiores, com espaços maiores, mas juntamente com esses espaços ou caixinhas maiores, vem também outras dificuldades. E aí é importante que, seja a nossa caixa, seja de outros, a gente tem que olhar para fora com segurança. E qual é a maneira pela qual podemos olhar com segurança para fora da caixinha? É através da Escritura. Não há como. Por isso que é cosmovisão reformada. É uma cosmovisão, ou seja, é uma maneira de interpretar a realidade, interpretar o mundo, com as bases e os fundamentos estabelecidos pela própria Escritura. Nós não podemos fazer isso sem que ela nos ensine. O Salmo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura o homem. E ela dá sabedoria ao homem, melhor dizendo. Ela é perfeita e ela dá sabedoria aos simples. A Escritura, ela é suficiente para nos ensinar e ela dá sabedoria, ela dá discernimento para que possamos enxergar as coisas devidamente. Então, primeiro, construindo aí essa ideia de que a experiência transcultural, ela contribui muito para o entendimento maior da realidade, amplia a nossa visão. Ela nos força a sair da caixinha. No entanto, esse processo é perigoso também, porque nós podemos ser envolvidos por caixinhas, por surpresas, que podem nos desviar da verdade. E é nesse processo de sair da caixinha, de ter esse contato transcultural, ou ter esse contato com outros pensamentos, ideologias, filosofias, teologias e assim por diante, que muitos teólogos reformados se desviaram. Porque é encantador, há um canto da sereia. Quando você, por exemplo, começa a entrar na filosofia, ela é importante, inclusive os que defendem, os teólogos na área da cosmovisão, na sua maior parte, defendem que o cristão precisa conhecer filosofia, e é verdade, porque você precisa desenvolver o aspecto apologético nessa defesa da fé diante dos que se opõem, e há uma grande importância disso, mas na medida em que você começa a estudar muito filosofia em detrimento da teologia, da escritura, a sua lente começa a ser manchada, suja, e ela começa a ficar embaçada, porque a sua visão começa a ser modificada pelo aquilo que você está mais se alimentando. E a filosofia, ela tem alguns perigos. Por quê? Porque quem estuda filosofia usa termos filosóficos, conceitos filosóficos, que na grande parte é um sofisma, só aparente conhecimento, e quem ouve fica encantado com aquilo, porque usa lá os termos difíceis e filosofa sobre a vida de forma bem assim técnica,
e parece que a pessoa realmente é intelectual. E isso envaidece. Isso vai trazendo um certo sentimento de orgulho. E aí ela começa a gostar disso. E ela começa a só falar disso. Então, a filosofia ela é importante no processo do conhecimento. Paulo utilizou da filosofia para evangelizar lá em Atenas. No entanto, sempre fundamentado na Escritura. Paulo usava a filosofia para evangelizar, mas ele interpretava a filosofia e corrigia a filosofia com a Escritura. Por isso que ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Paulo não fala que é a filosofia que é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça, mas é a Escritura. Ele não fala para Timóteo pregar a filosofia grega, ele fala prega a palavra. Então, claramente demonstrando que a Escritura era a lente pela qual ele estudava filosofia. Mas, como eu disse, é preciso ter essa questão de sair da caixa, mas sair com segurança. Vamos lá. Outra questão também nesse contato transcultural, de ampliação da nossa visão, da nossa cosmovisão, é importante lembrarmos que nenhum aspecto cultural é neutro. Não existe essa neutralidade em nenhuma cultura. É comum a gente ouvir, por exemplo, aqueles que defendem que os indígenas não podem ser evangelizados. A FUNAI, por exemplo, coloca muito isso, impedimentos nesse aspecto, e uma linha ideológica que domina o Brasil, mas não todos, obviamente, mas entre algumas tribos indígenas, é de conhecimento público, que enterram crianças vivas, porque elas nascem com defeitos físicos, ou menina, uma menina nasce, ela vai ser um peso para a tribo, na visão deles, e aí é mais boca para ser alimentada, e não é menino para poder caçar também e trazer alimento para a tribo, e aí é enterrada ali viva, ou deixada na mata para os animais comerem, e assim por diante. Isso é de conhecimento, mas é abafado pela grande mídia, é abafado pelos que defendem que eles devem ficar como quase que no zoológico natural, ali isolados, sem ser civilizados, porque isso traz benefícios financeiros, traz benefícios no sentido de, através das ONGs, que ganham milhões e milhões ali, através do território indígena. Isso é uma cultura, eles dizem. Eles fazem isso porque é uma cultura. E aí justifica porque é uma cultura. Quando você vê essa linha de pensamento entre os ímpios, eles querem justificar certas práticas criminosas, que é um assassinato, como sendo algo cultural. E aí você pode fazer certas coisas porque é a cultura daquele povo, é o que eles fazem e assim por diante. Exemplo que não é falado nos livros de história é que quando os portugueses vieram para o Brasil, tinha lá tribos indígenas que eram canibais e que matavam outras tribos indígenas e que atacaram portugueses quando eles já estavam chegando à praia, ou já foram até o navio de alguns, nas caravelas, e atacaram ali, e mataram, e comeram. E aí são ruins e tal, houve exageros, houve erros, sem dúvida alguma, dos portugueses também no processo, mas, diante de uma tribo canibal, você vai deixar os indígenas te matarem, ou matar quem está com você tem que se defender, não há como fazer diferente. Então, mas na leitura e na cosmovisão
de defensores que justificam esses atos terríveis, eles vão dizer, não, mas isso era a cultura deles. E eles estavam no direito de fazer assim. E tentam justificar. O que nós temos que entender é que nenhuma cultura ela é neutra, no sentido de não ter influência do pecado, da queda. E aí eu trago aqui algumas colocações, algumas declarações bíblicas por parte de Paulo a respeito do estado do homem depois da queda. E aí ele escrevendo a carta aos Romanos, para a igreja em Roma, na capital do império, ali de fato era o centro do mundo da época. Roma era vista como sendo a luz para um mundo em trevas, uma cidade modelo de exemplo ali de civilização, de desenvolvimento, de questões intelectuais e assim por diante, de moral. Quem fora do império, fora de Roma, mas primeiro fora do império, era visto como bárbaros, como pessoas incivilizadas e na verdade o império romano, o exército romano se expandia para o mundo desconhecido com a bandeira de levar luz para lugares em trevas de ignorância. Mas Paulo, ele vai falar sobre a ignorância dos romanos. Vai falar que tanto romanos, gentios, gregos, como também judeus, estão debaixo do pecado. E aí é importante destacar esse aspecto que Paulo está falando aqui tanto para gregos como para judeus. Os dois povos orgulhosos. Os gregos, que aí são os romanos, influenciados pela cultura grega, se vangloriavam da sua história e da sua relação com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, aquela grande ideia de tornar o mundo uma aldeia grega. E de fato ele conseguiu culturalmente, porque até hoje nós temos influência grega tanto na língua como no pensamento. E aí havia esse orgulho romano, esse orgulho grego de se achar melhor do que os outros. E também o orgulho judeu. Os judeus se acham o melhor que os outros. Lógico, nós não somos, nós condenamos totalmente a visão antissemita. Qualquer ideia de genocídio, qualquer ideia de, seja os judeus, seja qualquer outro tipo, ou qualquer outro povo, mas em especial os judeus, né, porque é antissemita, mas isso não quer dizer que os judeus não sejam as pessoas assim difíceis e que são orgulhosos. E por vezes se acham melhor que outros. E isso era visível no Novo Testamento. O próprio Paulo, sendo ele judeu, ele declarou quanto aos judaizantes que se vangloriavam de serem circuncidados, de serem de tal tribo, e ele mostra que ele tinha muito mais motivos lá em Filipenses para se orgulhar pela sua linhagem, pela sua religiosidade anterior à sua conversão, ele que foi fariseu e por zelo perseguia a igreja e assim por diante. O que eu quero dizer é que os dois povos aí simbolizam a humanidade como um todo. E aí Paulo vai dizer o quê? Que o homem, não há o justo, não há nenhum sequer. Depois da queda, não há homem justo. Não há um homem que seja praticante da justiça naturalmente. Não há um homem inculpável, a não ser o próprio Cristo que nasce sem culpa. Todos nós, após queda, nascemos culpados pela representação de Adão e, por natureza, caídos. E aí a prática da injustiça faz parte
da nossa natureza pós-queda. A injustiça é justamente a desobediência a Deus, porque a obediência a Deus é justiça. E o homem, por natureza, ele é injusto. E quando se fala que o homem é injusto, isso quer dizer que não é simplesmente no que diz respeito às suas ações, porque ele pode ter ações que aparentemente são justas, são moralmente corretas, como Paulo, como eu citei, disse que era a sua vida antes da conversão. Ele era, conforme a lei, ele diz lá em Filipenses 3, irrepreensível. Então, externamente, ele era irrepreensível. Não havia ninguém que pudesse dizer, como o jovem rico, poderia dizer que ele adulterou, ele furtou, ele fez alguma coisa. Porém, a lei, ela, dentre os mandamentos, todos eles têm aspectos internos, mas não cobiçarás é o mais revelador dos mandamentos. E também da idolatria. Todos nós somos, como Jesus explicou no Sermão do Monte, todos nós transgredimos a lei internamente. Todos nós somos, porque ela não é só para revelar atos errados, mas revelar o coração corrompido. E aí Paulo diz que não há um justo, não há nenhum sequer. Paulo diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem é rebelde a Deus, e seus olhos estão envolvidos aí pelas trevas da ignorância. Essa figura aí que eu coloquei, eu achei ela interessante, porque o diabo, né, tá tocando lá e como fazem com as cobras, aí o cérebro humano vai sendo manipulado ali pelo diabo. Porque é exatamente isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, quando ele fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e nós andávamos conforme o curso do mundo, conforme principados e potestades, e conforme a nossa natureza, conforme a nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira. Então nós andávamos conforme o diabo. Nós pertencíamos a ele no sentido de obediência, de escravidão, de pertencimento ali ao império das trevas. Por isso que Paulo fala também em Colossenses que nós somos transportados, né, do império das trevas para o reino do amor do seu filho. Então nós somos libertados desse império de trevas. O homem, ele está pós-queda com seus olhos envolvidos pelas trevas da ignorância. Ele não consegue enxergar algo que é tão óbvio para nós, tão claro, tão evidente, tão simples de entender, como verdade, como sentido, como propósito. Para o ímpio não tem nenhum sentido. Ele abraça pensamentos, cosmovisões, conceitos morais completamente absurdos, como se fosse verdadeiro, e mesmo sabendo que não tem argumentos racionais, nem sequer racionais para defender o que ele está defendendo, ele defende. Por quê? Por causa da sua cosmovisão. Onde que a cosmovisão tem a sede? É no coração. Se o coração é rebelde a Deus, se o coração é envolvido pelas trevas, se o coração é seduzido e manipulado por Satanás, obviamente, tudo que ele deseja, tudo que ele defende, tudo que ele crê, é contrário às Escrituras. E é isso que Paulo está mostrando aqui em Romanos 3. Não sei se eu consigo transmitir isso, mas imaginar o impacto desta fala de Paulo para a igreja em Roma. Em Roma. É muito impactante para os romanos crentes que faziam parte daquela igreja entender isso e também pregar essa verdade para aqueles que não eram crentes. No verso 12, Paulo fala que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O homem é apóstata por natureza. Esse texto eu estou passando por cima, obviamente, não estou entrando em detalhes do texto, porque aí
prolongaria muito, mas se vocês lerem o texto lá, verão que Paulo faz citações do Antigo Testamento nessas declarações. Ele está fundamentando estas falas, essas declarações, no Antigo Testamento, que era a Escritura até o momento. Ainda o Novo estava sendo produzido. Ou seja, toda a Escritura, tanto o que já tinha sido escrito, como é o Antigo, como também o que estava sendo escrito, que é o Novo, declara as mesmas coisas, que o homem pós-queda, ele é uma apóstata por natureza, ele abandonou a Deus, ele virou as costas para Deus, desviando-se da verdade. Então nós não podemos esperar nada neutro de um homem ou de uma cultura composta por homens pecadores, que não seja uma cultura influenciada, moldada, impactada pelo pecado. No verso 13 e 14, Paulo diz que a garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, e a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Aí Paulo está falando da imoralidade que é cultivada em seus corações e praticada. Então essa rebeldia a Deus, essa apostasia a Deus, essa ignorância em suas mentes, em seus corações, naturalmente produz práticas ali envolvidas por pecado, expressões disso. Na verdade, as ações expressam aquilo que somos. As nossas escolhas revelam o nosso caráter, e aqui nós vemos o homem realmente violento, com a garganta como um sepulcro aberto, cheio de imundícia, cheio de... É isso que nós vemos na cultura. Os filmes, as séries, com raríssimas exceções, programas de televisão, sempre envolvido com imoralidade, sempre envolvido com pornografia de alguma forma, em algum nível, sempre envolvido por violência, por distorções, por corrupção, por manipulações e coisas desse tipo, que na realidade, em conjunto, revelam a cosmovisão do ímpio, daquele que vive para o pecado, que é escravizado pelo pecado e que é seduzido por Satanás. Outros dois aspectos, rapidamente. Paulo diz que nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz. Eles são violentos e promovem guerra. Os conflitos, as guerras, a violência doméstica, a começar da violência doméstica, se estendendo a guerras entre nações, nós vemos que, movido por pecado, movido por ganância, por ciúme, por egoísmo e assim por diante, é promovido a guerra, é promovido a destruição, a miséria. Agora mesmo está sendo revelado aí o quanto que durante o Covid foi divulgado mais mortes do que na verdade existiram, por questões políticas, ideológicas. Está sendo agora por uma rede de televisão, então para criar pânico nas pessoas, para destruir um e promover o outro. Então isso é prática do ímpio. Ele esconde a verdade, ele manipula a realidade, ainda que isso envolva vidas, ainda que haja destruição, haja miséria, haja... imagine só a questão da divulgação exagerada do Covid que teve, que já está, isso está provado desde ontem, as manipulações, né, com documentação, que houve aqui numa rede de televisão, particularmente, só aquela divulgação terrível, porque foi terrível o Covid, é verdade, muita gente morreu, realmente foi uma coisa absurda, mas é notório que muitas pessoas morreram que não foi por Covid. Eu conheço pessoas que morreram que não era por Covid, mas se colocava lá
para dar estatística. Inclusive, um tio da minha esposa, e eu posso falar de dentro de casa, tio da minha esposa morreu do coração na época do Covid. E a médica chegou no filho único que ele tem, dizendo para ele assinar lá que morreu de Covid. E ele falou, não vou fazer isso. Então, isso é um caso que eu conheço, e vários outros que já ouvi falar. Então, tirando isso, o que eu quero dizer é o seguinte, essa rede de informação distorcida por motivos políticos e corruptos, eu conheci o caso de um homem que conheci, sim, ouvi falar de uma pessoa que conheceu, que ele morreu do coração só de preocupação com a esposa que era enfermeira, de imaginar que ela poderia pegar Covid e o cara deu um infarto, por causa toda aquela fala da televisão. Ele ficou naquela cabeça, e ficou, e aquilo causou infarto nele. Então veja, quantas pessoas morreram por causa disso. Então eu estou dando um exemplo atual por causa da circunstância atual, que veio à tona agora, ontem, essas coisas. Mas eu quero dizer, o que Paulo está afirmando é isso, seja na área da saúde, seja em questões outras, que políticas e assim por diante, é fato de que o homem promove guerra, promove violência, miséria, por conta do seu coração corrompido. E aí Paulo termina, verso 18, essa parte, dizendo que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é um ponto. O ímpio, ainda que ele seja ímpio, com todas essas coisas que eu já falei aqui, ele pode ser refreado nas suas atitudes malignas, ruins, pelo temor a Deus, ainda que é um temor religioso. Mas, naturalmente, o homem não tem temor de Deus. E quando não há qualquer tipo de temor de Deus, ele se lança ao pecado de uma forma intensa. Tanto que, se a gente olhar o capítulo 1 de Romanos, Paulo fala que Deus está irado contra a perversão lá dos homens, e ele fala que Deus os entregou às suas paixões. Quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, aos seus pecados, é uma manifestação da sua ira, é uma manifestação do seu juízo. Lá em Romanos ele vai mostrando isso e dizendo que o fato de Deus entregar o homem à sua própria rebeldia, à sua própria paixão, o levou a práticas imorais absurdas, homem com homem, mulher com mulher, negando a sua própria natureza. E aí outros pecados morais que estão na mesma lista, que estão relacionados a questões sexuais pervertidas. E aí Paulo mostra que essa entrega de Deus do homem às suas próprias paixões é a manifestação da ira dele contra o homem. Ele vai se autodestruindo. A gente tem visto aí na sociedade, na cultura, no mundo todo, praticamente, pessoas que foram entregues às suas próprias paixões, às suas ideologias, e aí começa a andar como um cachorro, como um gato, né? Começa a achar que é ovelha, o cara estava lá achando que era borboleta, né? Só não tentou voar, né? Podia pular de um prédio para ver se voa, mas não tentou. E assim por diante, coisas que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se alguém, vamos imaginar aqui uma forma, uma ideia de ficção, né? Que se alguém tivesse a máquina do tempo e voltasse e dissesse para nós que isso ia acontecer, nós não iríamos acreditar. Não, isso é exagero, não é possível. Como que alguém vai andar na rua como se fosse cachorro latindo, rolando no chão, e uma coleira, ou dissesse assim, olha, vai ter mulheres que vão andar com boneca no braço e dizer que é filha, e vai levar para o hospital ainda, e vai querer batizar. A gente ia falar, não, isso é possível, isso não tem como acontecer.
Na verdade, o mundo virou um sanatório a céu aberto. E essas coisas que são loucuras, que não precisa nem um pouco de esforço para entender que são completamente ilógicas, não precisa nem da Bíblia nesse caso, é só usar a razão. Hoje são vistas como coisas normais. Não para todos, mas para muitos. E isso causa um impacto inicial e a gente vai acostumando com essas coisas e não vai mais nos impactando tanto assim. Então, o que está por trás de tudo isso é que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há qualquer receio em relação a isso. Não só esses, mas os ateus mais ativistas, por exemplo, Nietzsche, que tem lá, disse Zaratustra, tenho esse livro aqui, Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. E aí esse Zaratustra é um sábio que desce do monte e ele vai agora anunciar as boas novas às pessoas que Deus morreu. E aí então ele vai falar essa boa notícia para libertar as pessoas da ignorância, que Deus está morto e que elas estão livres agora para viver conforme elas querem. Nietzsche dizia que o homem estava livre para navegar céu aberto, mar aberto, melhor dizendo, mar aberto, porque o velho Deus morreu. Não é por acaso que ele morre louco, e dizendo que era Jesus Cristo, e assinava lá como Jesus Cristo, o ressuscitado. A loucura, Francis Schaeffer declara, citando Nietzsche, que a loucura mesmo é parte do juízo de Deus, daqueles que declaradamente o abandonam, viram as costas e se rebelam mais intensamente, como foi Nietzsche e outros. Então, quando nós olhamos para a nossa cultura, e aí eu digo, quando eu falo nossa cultura, não quero dizer apenas no Brasil, né? A cultura, de modo geral, globalizada, nós vemos essas práticas sendo aceitas. Agora, o que causa, o que freia certas práticas pecaminosas, ou que pelo menos impede temporariamente de Deus entregar o homem às suas próprias paixões, como nós temos visto? É o Evangelho. Quando a igreja ela exerce o seu papel na sociedade e na cultura de influência moral, ela causa mudança na cosmovisão daquela cultura, daquela sociedade. E faz com que, ainda que as pessoas sejam ímpias, que tenha todas essas questões que já mencionei aqui, elas têm um certo temor religioso. E elas refreiam certas práticas, e porque elas têm um certo medo de Deus, ainda que um medo distorcido. E aí elas deixam de fazer certas coisas. Há relatos, por exemplo, de grandes avivamentos que ocorreram na história da igreja, de grande impacto. Por exemplo, é dito que certo nobre passava por um vilarejo na Inglaterra, procurava lá bebida alcoólica e não encontrava. E aí ele perguntou a um camponês por que não encontrava ali naquele lugar bebida alcoólica. Ele disse, porque há 100 anos atrás passou um homem chamado John Wesley aqui. Passou um homem aqui há 100 anos chamado John Wesley. John Wesley foi, de fato, George Whitefield. John Wesley era arminiano, mas foi um homem piedoso, um homem crente, que foi muito usado por Deus. George Whitefield, que era seu amigo, calvinista, que foi tremendamente usado por Deus. Você tem relatos, por exemplo, em períodos de avivamento, despertamento espiritual da igreja, na Inglaterra principalmente,
de prostíbulos serem fechados por falta de cliente. É algo assim, não dá para imaginar, porque naquela época o prostíbulo era, era lugar de encontro, não tinha nada mais do que isso, né? Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha mais nada. É igual antigamente, eu não sei se ainda mas quando eu era menino, e lá em Goiás, né, embora criado em Goiânia, a gente vai muito para o interior ali, ia para o interior, o que tinha no interior? Ir para a praça. Os jovens iam tudo para a praça, porque era o lugar de encontro da cidade, não tinha outro lugar para ir. Iam lá para a praça, ficava lá. Em São Paulo, né, inclusive São Paulo capital, ainda você andar lá pelo centro, lá à noite, no final de semana, ver os jovens aglomerados no mesmo lugar ali, desce, sobe, o tempo todo ali, mas para a mesma região ali. Então, na época, o lugar de encontro, vamos dizer assim, era o prostíbulo, eram os bares da época, onde nos bares havia os prostíbulos. Como os filmes retratam lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, nesse período aí. E aí, imagine só uma cidade tendo prostíbulos fechados por falta de clientes. Esse era o impacto que o evangelho causou através da igreja em muitos momentos da história. Seria algo assim semelhante se nós pensássemos aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, deixando de ocorrer por causa do evangelho. Não por uma proibição de lei, mas não ter pessoas suficientes, não ser justificável ter o carnaval ali comemorado, ou em São Paulo, no Sambódromo, por falta de pessoas suficientes para participar devido ao impacto do evangelho. Então, isso é só por uma ação mesmo sobrenatural, né, de Deus nesse sentido aí. É preciso avaliar corretamente as diferenças culturais. Por um lado, nós temos aí as questões pecaminosas que envolvem as culturas. Não há essa neutralidade, como eu já expliquei, mas é preciso entender que existem diferenças culturais que não são necessariamente pecaminosas, né? Imorais. A gente não pode... Lembra que eu falei que é um perigo de, quando não se tem um conhecimento transcultural, ser reducionista ou ser legalista, ou as duas coisas. A gente não pode ser legalista de medir as culturas diferentes a partir da nossa cultura, a partir daquilo que nós consideramos correto. Como eu disse antes, sair da caixa com segurança. Enxergar o mundo fora da caverna de forma correta, com as lentes corretas, que é a Escritura. Exemplo, quando eu fui a Moçambique a primeira vez, eu percebi, e foi explicado para mim também, que na cultura moçambicana, isso é uma cultura, na verdade, africana, por ser tribal ali, a formação da África, as mulheres são muito desprezadas, elas são realmente tratadas de uma forma muito ruim, e assim, há casos, na verdade, que a mulher é que trabalha e o homem é como se fosse o leão, a leoa que sai para caçar. E na igreja que eu estava, uma igreja reformada, que através do evangelho tem mudado a visão dos membros da igreja a respeito do tratar a mulher. Mas quando eu estava lá, por conta dessa cultura errada, a carta aos Efésios, quando Paulo fala do homem amando a esposa como Cristo amou a igreja, e ele fala isso porque existia de fato um tratamento muito ruim
em relação à mulher, tanto pelos romanos como pelos judeus. Paulo está desconstruindo, por isso que ele trata primeiro da mulher, coloca ela no primeiro momento ali, ele fala dela, depois fala do homem, ele fala dos filhos, depois fala dos pais, ele fala dos servos, depois fala dos senhores. Ele usa isso para desconstruir a cultura, aqueles valores errados que permaneciam naquelas culturas ali, tanto de judeus como de romanos. Aquilo fez muito mais sentido para mim dentro daquela experiência, porque no Brasil, ainda que tem machistas, ainda que tem homens que tratam as mulheres de uma forma muito ruim, mas culturalmente o Brasil não é machista como as feministas dizem que é, né? Lógico que feminista vai dizer sempre que é, mas na visão mais ampla não é. Já foi, creio que sim, mas não é mais da maneira como é dito. Mas quando você está dentro de uma cultura realmente machista, tribal, você faz muito sentido aquele contexto em que Paulo estava. Aí você consegue enxergar melhor com aquela vivência. Foi o que eu senti naquele momento ali. E aí eu falei para eles, olha, irmãos, a cultura brasileira, a cultura africana, moçambicana, não tem valor nenhum se não estiver de acordo com as escrituras. Não importa o que vocês defendem como verdadeiro, como virtuoso, ou o que nós brasileiros defendemos, se o que defendemos não é o que a Bíblia defende. Portanto, a Bíblia, e eles concordaram porque são crentes, a Bíblia ela não pertence a uma cultura especificamente. Mas ela modela todas as culturas a partir das verdades que ela própria estabelece. Então, nesse sentido, demonstra que a Escritura, ela na verdade, é um livro transcultural. Nesse aspecto, ela não é de propriedade judaica, ela não é de propriedade dos romanos, dos gregos ou qualquer povo antigo, mas ela modela com seus valores eternos os fundamentos de qualquer cultura. Mas existem flexibilidades dentro de cada cultura que necessariamente não são erradas, elas são práticas dentro dela. Por exemplo, eu tenho um amigo missionário que é judeu, na África. Ele é missionário na África, ele é judeu. E ele é um grande amigo. E ele é muito afetuoso, assim, na amizade, abraça, dá um beijo no rosto, tal, é a prática. E para nós brasileiros é meio estranho isso, um pouco, né? A não ser beijar o rosto do pai e tal, é normal para nós. E muito amigo, assim, né? Muito de respeito e tal, talvez ocorra. Mas não é algo assim normal dentro da nossa visão ocidental, ou brasileira, latino-americana. Pode ser mal interpretado. Mas quando eu assisti uma série na Netflix do Mossad, lá dos israelenses, mostrando eles infiltrados no Estado Islâmico e tal, como de fato acontece, e são realmente muito bem treinados para isso. Mas o que eu quero destacar é que, como são judeus, entre amigos, entre os judeus homens, há uma lealdade, há um carinho tão grande entre eles que eles beijam o rosto um do outro, pega na barba do outro, assim, faz carinho, e é uma coisa totalmente normal. Não tem nada de homossexualidade, não tem nada dessas coisas. É prática normal deles, é parte da cultura deles. E isso não tem nenhuma conotação de outra coisa a não ser de amizade, lealdade. E aí, um exemplo que nós temos na Escritura,
é a amizade de Davi e Jonathan, e dois judeus, né? E que dois hebreus que, na verdade, tinham uma grande amizade, e ao ponto que Jonathan faz declarações a respeito dessa amizade, aqui eu vou colocar em tela maior, que na nossa visão cultural seria observado de uma forma errada, que inclusive movimentos homossexuais têm usado esse texto e outros dessas declarações de Jonathan para falar que os dois eram homossexuais. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Aí um camarada olha para esse texto, tá vendo? Dois homossexuais, ó. Jonathan apaixonou-se por Davi, amou com a sua própria alma. Aí outro texto, 1 Samuel 20:17, Jonathan fez jurar Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonathan o amava com todo o amor da sua alma. E é o texto que fala que a amizade dos dois era melhor do que com mulheres, né? Se nós olharmos para essas afirmações aí do texto, como fazem esses que defendem a relação homossexual dos dois, é usar o óculos da nossa época, da nossa cultura, para enxergar o texto. E, ao contrário de se fazer, é usar a lente da época e da cultura judaica. Como eu disse, assim como eu aprendi a entender a maneira do judeu expressar amor, amizade por um amigo, nós temos que olhar para essa época dessa mesma forma. O judeu, ele é extremamente leal um ao outro, quando há essa amizade, é uma lealdade. A gente vê que havia uma lealdade muito forte de Jonathan com Davi, Davi com Jonathan. Havia um carinho, tanto é que depois que Jonathan morreu, Davi tornou-se rei, ele quis cuidar da descendência de Jonathan. Então havia um cuidado, uma lealdade, um respeito muito grande. Vocês podem ver, por exemplo, João, né, inclinando-se no peito de Jesus, né? Havia esse carinhoso, é uma maneira, quando há essa amizade, essa lealdade entre judeus, há esse carinho de um homem para com o outro sem qualquer conotação contrária da masculinidade. Não há nada disso. Mas só que na nossa cultura isso é estranho, a não ser, por exemplo, como eu disse, no caso de um filho com pai, no Nordeste, por exemplo, né, há muitos que, e eu acho uma prática muito bonita, do filho pedir a bênção ao pai e beijar o rosto do pai, né? Eu acho respeitoso isso. Na minha cultura regional, vamos dizer, em Goiás, pedir a bênção para os pais, para os tios, para os mais velhos, inclusive, hoje já vai se perdendo, né, na medida que as gerações vão surgindo aí. Mas eu ainda tenho essa prática, eu não consigo falar com a minha mãe sem pedir a bênção, mãe. Não consigo. O meu tio mais velho, que é como um pai para mim, né, eu não peço bênção aí, porque nós fomos criados meio que quase que irmãos, um irmão mais velho misturado com a figura paterna para mim, né, porque foi criado pela minha avó, mas ele mais uma figura paterna e de irmão mais velho. Eu sempre que o abraço, beijo no rosto, e ele beija no meu rosto. É um carinho que nós temos um pelo outro, respeito, consideração. Então isso é normal no Brasil nesse sentido. Agora, entre amigos, é possível ter uma amizade, lealdade, tem esse ato de respeito entre nós, mas não é normal, né? A não ser dentro de uma igreja aí que acontece. Você entra lá e aí vem o ósculo santo. Aconteceu de eu visitar uma igreja dessa aí por conta, e meu sogro era dela, e vem lá um camarada bem grande lá, me dá um beijo no rosto. Mas fora disso, e você fica assim, poxa, que cara veio me beijar aqui, né? Não é algo normal para nós, não faz parte da nossa cultura em termos gerais. Mas dentro da cultura judaica,
É normal isso aí. Como eu disse, meu amigo é assim. Hoje, não é que eu me sentia desconfortável, eu só achava diferente, né? E nem não era, mas é uma pessoa muito assim, amizade com muito afeto, muito carinho, muito respeito, e isso é o que nós vemos nesse texto aí de Jonathan e Davi. O que eu quero destacar dando esse exemplo aí é que quando a gente não enxerga a cultura de uma forma correta, a nossa cosmovisão, tudo isso é por conta da cosmovisão, esse capítulo, né? A nossa cosmovisão, ela fica reducionista e legalista. Ou a gente pode distorcer as coisas e não entender as diferenças. Uma cosmovisão mais madura, mais ampla por conta dos contatos transculturais, respeita as diferenças naquilo que não é pecado. Um outro exemplo que eu dou aqui, não vou citar o nome das pessoas por conta da gravação, mas assim, não tem nenhum problema também, teria, mas não tem necessidade. 2 professores do nosso seminário fizeram mestrado há muito tempo atrás e foram fazer uma parte dos estudos nos Estados Unidos, e eles, juntamente com um outro pastor de uma outra denominação, então eram apenas 3 da turma, ficaram hospedados na casa de um pastor americano. Se eu não estiver enganado na minha memória, né, a esposa desse pastor americano era cadeirante. E não tenho bem certeza, mas eu acho que sim, pelo que eu me lembro. E aí o pastor americano colocou ali, montou a mesa do jantar e trouxe a esposa com cuidado e colocou ela lá junto à mesa. E aí o pastor da outra igreja, que estava com esses 2 pastores da nossa igreja, ele foi se servir primeiro. E ele disse, não, aqui não, quem serve primeiro é minha esposa. Ele disse, não, mas lá no Brasil, quem serve primeiro é o visitante. Lá no Brasil, aqui não. Aqui é minha esposa. Depois dessa eu nem jantava mais. Mas o americano estava errado? Não, tá certo. Na cultura americana, é a esposa que é honrada ali primeiro, e não o visitante. Não importa se o Brasil é diferente, não importa se aqui é de uma outra forma. Veja, essa visão desse pastor brasileiro aí é uma visão reducionista, uma visão que não era ampla, não entendeu, não perguntou, né? Ou não observou primeiro, como os 2 outros professores da nossa igreja fizeram, para ver como que se deveria proceder naquela situação. Agora, está errado no Brasil o visitante servir primeiro? Não. Está errado nos Estados Unidos a esposa servir primeiro? Não. Mas lá é assim e aqui é assim. E aí precisa entender essas diferenças, ou seja, não quer dizer que toda a prática, tudo que é feito tem pecado, é errado nesse sentido. O que eu quis dizer é que no contexto geral de cada cultura não há neutralidade, não há isenções de valores ali, morais e tal, que podem ter sido afetados por conceitos pecaminosos. Mas no aspecto de entender detalhes de cada cultura, há coisas que não são erradas em si e que na verdade, devem ser entendidas dentro do seu próprio contexto. Isso é possível na medida em que nós enxergamos as culturas de uma forma mais ampla e com óculos da Escritura. Em termos práticos, como que a Escritura me ajudaria a entender esse caso que eu citei aí do pastor americano? Olha, eu entenderia que a Escritura não condena a maneira como ele procede. Então, e eu estou na casa dele, tem que honrar tem que respeitar a casa dele, que é a propriedade dele. A Bíblia me mostra que eu tenho que respeitar a casa dos outros, a propriedade dos outros. Eu não tenho o direito de impor a minha vontade na casa das pessoas.
e que aquilo que ele estava fazendo não era imoral, não era nada contrário ao que a Escritura diz. E por isso não há nenhum problema, eu precisava respeitar. Desrespeitar seria o errado. Então isso me daria condições de tratar e de lidar com essa questão. Já ao contrário, não. Vamos lá. Agora, a cultura, por outro lado, ela tem influência em nossa vida. Alguns vão dizer que nós somos produto do meio, né? E aí, usando aí o positivismo inglês, que defendia que nós nascemos como uma tábua rasa e que somos marcados pela experiência e modelados a partir da experiência, então isso nos torna produtos do meio, que é o que mais se fala na mídia, nas escolas, né? Então, se você mora numa comunidade, você é produto do meio. E é quase que dizendo que quem mora em comunidade é bandido, porque lá tem bandidos. Não, tem pessoas honestas, crentes, pessoas, às vezes dentro de uma família, praticamente todos são bandidos, mas tem um lá que é correto, que é trabalhador, honesto, e que não compartilha daquelas coisas porque ele tem opinião firme de que é errado. Então, a pessoa não é produto do meio, ela é produto de si mesma. Ela é produto das suas próprias escolhas, do seu coração pecaminoso, daquilo. Agora, por outro lado, não podemos dizer que estamos imunes às influências da cultura. Nós somos consciente e inconscientemente influenciados pela cultura do nosso país, da nossa região e assim por diante. Vou dar um exemplo prático disso. Sou goianiense, né? E o goiano tem como prática, assim, não todos, obviamente, mas é normal utilizar muitos palavrões e maliciosos nas falas. Um exemplo, eu falo sempre assim para as pessoas, o exemplo que não é uma pessoa que parece ser muito boa, assim, em termos de simplicidade e tudo, mas tem esse grande defeito da malícia, que é o Leonardo, o cantor Leonardo, né? Um goiano legítimo aquele. Fala palavrão, fala coisa sarrista, né? Tira e fala coisas maliciosas, ele é o típico goiano mesmo. E essa prática, se você está convivendo ali, nasce, cresce naquele ambiente, parece normal falar palavrão. Mas na medida que você vai conhecendo o Evangelho, conhecendo outras regiões do país onde não é comum falar tanto palavrão, né, você começa a entender que aquilo está errado. Mas, de um certo modo, a sua mente fica treinada com aquelas malícias. Tanto você ouvir o tempo todo aquilo lá, tudo é falado com segundas intenções e outras coisas, aquilo se torna normal na sua mente. Ou seja, o que eu quero dizer é que, trazendo no Brasil aqui, cada estado tem a sua própria cultura, entre aspas, suas práticas regionais, e boas e ruins. E você acaba absorvendo aquilo, de um certo modo, sem perceber. Você só consegue enxergar melhor quando você sai daquela cultura e conhece outras, como eu disse lá, o caso do vilarejo, quando você começa a confrontar o seu próprio coração, seus pensamentos, seu comportamento, e olhar também ao seu redor naquilo que está errado. Isso é possível através das Escrituras. Então, essa cultura, ela nos influencia de muitas maneiras. Vamos pegar agora de modo mais amplo no Brasil. O brasileiro, culturalmente, ele tem grandes diferenças em relação ao americano, ao europeu. O europeu, o americano, é muito mais direto naquilo que ele pensa, no que ele faz,
é sim, sim, não, não, não tem muito rodeios para, como aquele pastor americano, não, aqui é assim. E parece ser algo sem educação, mas na verdade não é franqueza, é sinceridade. O brasileiro já, por natureza, gosta de mascarar sentimentos, mascarar intenções, e eu falo assim, ó, Djalma, eu vou na sua casa tal dia aí para jantar, e você não pode me receber porque você está, às vezes está até sem dinheiro para fazer um jantar, ou tem compromisso, ou tem muita atividade, seja o que for. E aí você fala assim, não, pode vir, pastor, vai ser um prazer. E às vezes não é nada disso, o cara não quer receber, ou, pode ir, mas assim, não quer que vá, pode ir. Então, é do brasileiro esse mascarar, né? E aí quando um brasileiro começa a dizer, não, eu não posso te receber tal dia, porque eu tenho um compromisso, ou porque eu vou estar muito... Ou me avisa antes para eu me programar, coisa desse tipo, parece que a pessoa é exibida, a pessoa é sem educação e assim por diante. Então, é da nossa cultura essas coisas. E já em outras não é assim. Mas isso não é tanto problema, né? O problema seria questões mais relacionadas à moral, como eu disse, de palavrões, corrupção, dar um jeitinho para fazer as coisas, o jeitinho brasileiro. Isso são coisas que nos influencia. E um crente maduro na fé, ele vai fazer o quê? Ele vai discernir estas coisas com a Escritura e perceber se elas estão corretas ou não. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Eu destaquei aí a expressão cúmplices e reprovai-as. Por quê? Porque quando Paulo fala isso aí, ele está falando que nós não podemos ter comunhão com as trevas, ser cúmplices, isso é ser cúmplice de algo, né, de um crime, de um pecado, de qualquer coisa, mas ao contrário de ser cúmplices, ou seja, de ter comunhão, como no Salmo 1 lá, que fala que o justo não anda, não se assenta na roda dos escarnecedores pecadores, não para ouvir. Então, Paulo diz, ao contrário de ser cúmplices, nós temos que ser aqueles que se opõem. E aí, quando ele fala reprovar aqui, ele está trazendo a ideia de oposição convicta destas obras das trevas. Ele está mostrando aqui que, através da nossa convicção bíblica, teológica, moral, nós não podemos concordar. Mas não é apenas não concordar, porque se você está num ambiente de pecado e fica em silêncio, você está sendo cúmplice daquilo. Sim, você não está falando, mas você está concordando. Você não se opôs a nada daquilo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que não apenas não podemos ser cúmplices, ter comunhão com aquilo que é errado, mas nós temos que reprovar o que está errado. E reprovar por convicções bíblicas. É isso que Paulo está dizendo. Porque são obras infrutíferas das trevas. Paulo, mais adiante, vai dizer que o que eles fazem em oculto, até eu referi, era vergonha, as orgias que eram praticadas e tudo aquilo que era feito lá em Éfeso, Paulo, e era aceito como cultural, a adoração à deusa Diana, as prostituições, as prostitutas religiosas, cultuais, eram ali usadas, práticas e absurdas que eram feitas, isso era visto como virtuoso, como normal, sem nenhum problema. Paulo diz, vocês não podem ser cúmplices disso, vocês não podem ter comunhão com isso, vocês devem reprovar isso. Pense num homem crente que tem que viajar a serviço da sua empresa, com outros homens da mesma empresa. É normal acontecer, porque eu já ouvi pessoas contarem isso, depois de um dia de trabalho, vai para um barzinho,
e alguns desses homens vão à casa de prostituição, porque estão longe da esposa, e eles lá, e alguns hotéis, já ouvi membros falarem sobre essa realidade, em que o próprio hotel oferece prostitutas aos homens executivos aí, prostitutas de alto nível, entre aspas, né, para esses homens. Aí o homem crente está ali. E qual a grande batalha dele? Não ir, não sair com os amigos depois do serviço, porque ele sabe aonde eles vão. Não ser cúmplice daquilo, não dar abertura àquilo. E aí ele precisa se reservar ao seu quarto, ou ir para um outro local, um shopping, qualquer coisa que não tenha nada disso, sozinho, ou na companhia de algum outro homem crente também, que possa evitar as tentações. E ele não pode concordar com a traição que aqueles colegas de trabalho estão fazendo. Ele não apenas não pode ser cúmplice, mas ele deve reprovar isso aí. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa antes de ir para o seminário, lá tinha uns quase 20 funcionários, e eu era o único crente, era chamado de irmão, até esqueci o meu nome, às vezes chamavam só de irmão, até os clientes. E o meu patrão, ele escondeu por um bom tempo, que ele tinha um amante, escondeu de mim, porque ele sabia que eu ia repreender ele. Então, um dia ele acabou falando, irmão, não sei o que e tal, e quis argumentar na linguagem ímpia, e eu dei a minha opinião para eles, a minha posição com relação àquilo lá. E aí, uma vez, esse meu patrão tinha um cliente lá dele que tinha uma casa, uma boate de striptease, coisa desse tipo aí, de alto nível, e ele falou para mim assim, irmão, eu pago a mulher mais cara da boate dele para você deitar-se com ela, só para eu te ver pecar. Um jovem de 18, 19 anos, né, eu fui para o seminário com 20 anos, então nessa faixa aí, com os hormônios bombando, mas aí eu falei lá, já saí fora, igual José, porque senão a tentação é grande. O homem, não tem como dizer, os hormônios não são convertidos. Então, a questão nós não podemos, as tentações são muito grandes, isso não mudou muito. Elas são as mais absurdas possíveis, não só no ambiente de trabalho, da escola, universidade, no dia a dia do crente. E Paulo está mostrando que nós não podemos ser cúmplices de questões imorais, daquilo que ainda que é aceito pela cultura, nós não podemos aceitar como certo, porque está errado. Um exemplo na nossa cultura que eu cito na apostila, é que até 1970, o casamento, até 1970, o casamento no Brasil era algo indissolúvel. Até 1970 era indissolúvel. Em 1977, foi instituído o divórcio no Brasil. E até então não tinha essa instituição. Aí foram criadas aí algumas restrições legais, né? Você podia divorciar, mas tinha lá que o juiz tentava convencer o casal a não separar, e tinha lá as suas restrições. Em 2010, veja, somente em 2010, recente, em 2010, a emenda constitucional número 66 retirou a exigência de separação judicial prévia, tornando o divórcio um ato de vontade exclusiva dos cônjuges. Então agora não tem mais restrições. Quer separar, vai lá e 2010, recente, 15 anos atrás, 2010 tirou as restrições e aí o divórcio explodiu, porque aí não tem mais problema. Em 2005, por exemplo, o adultério ainda era considerado crime no Brasil. Quando um homem adulterava, normalmente é o homem, mas também a mulher, mas o homem adulterava e provava que ele tinha adulterado, ele perdia os bens.
tinha lá, ficava tudo para mulher, porque era crime adulterar. Até 2005 isso aconteceu. Agora, qual foi os outros passos depois dessas mudanças aí? A união homoafetiva, para manter as posses que foram construídas ali através da união homoafetiva. Então há uma legislação para isso. E conversando com a irmã, a Mariana, que é advogada, né, trabalha para o Estado, ela falando que existem discussões na justiça, ações judiciais, quando o casal separa, para decidir quem fica com o pet. Então, as coisas vão mudando cada vez mais, né? O bebê reborn aí também já tem ações judiciais para quem fica na separação e assim por diante. Agora, onde que tudo isso mudou? Né? Onde que tudo isso começou a mudar no Brasil? 1970 era indissolúvel o casamento. 77, o divórcio instituído. 2010, não tem mais exigência. E assim só vem piorando. Na verdade, as mudanças culturais no Brasil, aí é a análise que nós temos que fazer em termos de cosmovisão, porque aí muda a cosmovisão. Mudou a cosmovisão sobre o casamento, sobre essas questões institucionais que eram aceitas normalmente no país. As mudanças ocorreram por outras razões, mas principalmente pela revolução sexual dos anos 60 no mundo todo. Ninguém é de ninguém. E aí essa mudança sexual, revolução sexual dos anos 60, 70, afetaram diretamente o Brasil. E aí a música, a arte em si, tudo isso foi influenciado pela cosmovisão da revolução sexual. O feminismo, ele foi o grande mentor por trás dessa revolução sexual. A mulher é depreciada, a perversão sexual ela é cada vez mais desenvolvida e atinge os vários setores. E eu diria que um grande instrumento de mudança da cosmovisão brasileira, porque as leis elas mudam por conta da sociedade mudar, não é o contrário. Elas vão mudando conforme a sociedade vai mudando. Então você vai tendo mudanças na maneira da sociedade enxergar as coisas, e aí eles implementam as leis conforme eles querem. Então há um trabalho prévio por parte do judiciário, dos que fazem as leis, do legislativo, para poder implementar pensamentos que a sociedade vai aceitar. Exemplo, em 2015 foi tentada a implementação na rede pública de ensino, porque eu participei do debate aqui em Limeira como delegado e debati com o movimento lá LGBT, queriam implementar, através da Dilma, ideologia de gênero nas escolas, em 2015, nos municípios. Isso era muito sutil. E se as pessoas que estavam lá não soubessem de fato o que estava por trás, teria realmente conseguido. A Igreja Católica Carismática em Limeira foi, de fato, muito usada por Deus nesse sentido, assim, né, de impedir, porque os evangélicos fizeram quase nada. Só tinha eu de pastor lá, não tinha mais ninguém. O que eu quero dizer eles tentaram uma vez, não conseguiram. E agora estão tentando novamente. Banheiro unissex, tal, e assim vai modelando, vai mudando. Aí cria leis de proteção a esses que pensam desta maneira. E aí você não vai mais poder impedir um marmanjo de entrar no banheiro feminino que tem as mulheres e crianças lá. Porque a lei protege, né? E assim por diante. Então, as leis elas vão modificando de acordo com as mudanças. Mas há uma intenção desses que querem mudar as leis, eles sabem que é preciso mudar primeiro a sociedade e a cultura.
E um dos instrumentos eficazes para essas mudanças chama-se Rede Globo, de televisão. Através das novelas, através das séries, do jornalismo. Por que eu digo isso? Isso até eu tenho um livro aqui, não me lembro o nome, o Rômulo já sabe que eu sou ruim em lembrar o nome dos livros que eu leio e os autores, mas eu lembro do conteúdo. Há um livro aqui de um advogado, o cara não é crente, é um advogado. Eu comprei nesses negócios de exposições em shopping e tal, achei legal, comprei. Ele é um advogado e ele fala sobre essas mudanças do casamento, inclusive dele que eu tiro a fonte, da lei. E ele mostra que essa mudança de conceito sobre a lei se deu muito por conta das novelas. Por quê? Imagina lá, tá lá assistindo a novela da Rede Globo, aí tem um cara lá, tem uma mulher que é chata, que pega no pé dele, é a esposa dele. Aí ele arruma um amante, que é boazinha, que tal, que cuida dele. Aí você vê lá o crente assistindo e torcendo para amante. Concordando com o cara ter um amante. Ou a mulher trair o marido, porque o marido é grosso, não sei o que e tal, tem que trair mesmo, e assim por diante. Isso vai mudando o conceito. Aí a pessoa separa lá na novela e ele vive melhor agora com a nova esposa. E aí ele começa a entender, não, mas isso não é tão ruim assim. Tanto é que a relação homossexual ela foi implementada através das novelas. Parecia lá dois homens que se sabia que eram homossexuais e aí não tinha nenhum contato físico. Aí de repente acaba a novela, os dois de mãos dadas, assim, de costa. Depois o próximo passo é que é um beijo, é um abraço, isso vai modelando a visão das pessoas e elas vão aceitando como verdades isso, como coisas que não tem nenhum problema. Então, o movimento feminista, a revolução sexual, as grandes mídias, com destaque à Globo, tem modelado a visão das pessoas. O TikTok, por exemplo, eu não uso o TikTok, mas a China, por exemplo, que é a fabricadora disso, proíbe os seus jovens de usar, porque isso aliena eles da realidade, mas ao mesmo tempo usa para alienar os jovens dos outros países. Então, a alienação que se faz da realidade através da internet tem produzido pessoas que não têm capacidade analítica. E isso afeta a igreja? Certamente que sim. Faltam, na verdade, aqui considerações finais. O que fazer? Primeira coisa, eu vou terminar aqui nos minutos que faltam, 3 minutos. Primeiro, nós temos que entender que nós, como reformados, não podemos ficar perdendo tempo com discussões periféricas. O que eu quero dizer com isso? Na conservadora, particularmente, já é assunto vencido o uso da bateria, mas ainda continuam alguns com essa discussão tola. Bater palmas, né? Nós não batemos por questões bíblicas, e isso não é problema, para mim nunca foi. Nunca tive problema na minha igreja para explicar isso para quem tivesse dúvida, mas muitos ficam achando que isso é o ponto central de ser um conservador, né? Ser um reformado e assim por diante. E aí, aquilo que é realmente importante, que é analisar a cultura, ver aquilo que é contrário ao evangelho realmente, sair da caixinha com segurança, não é feito, não é tratado, não é falado, ou se falar é crucificado, porque há preferências ideológicas por trás disso. Então, não se enxerga o todo, não consegue ver os movimentos fora da caixinha. Não, é preciso termos maturidade teológica, e por isso que a cosmovisão, como matéria, ela dá essa maturidade, ela promove esse entendimento, amplia a nossa visão de mundo, e a experiência transcultural ajuda muito. Ainda que não seja possível a todos visitarem ou conhecer outros países, mas é possível assistir filmes, é possível ler livros, é possível conhecer um pouco de outras culturas a partir
de informações, não é a mesma coisa, mas ajuda, amplia a visão, nos faz entender melhor. Eu não conheço ainda os Estados Unidos, pretendo conhecer, mas eu conheço bastante a cultura deles por filmes, né, por outras fontes de informação, mas é lógico que estar lá e ter o contato é muito maior. Mas dá para a gente ter uma noção do que, como pensa o americano, como age o americano em muitos aspectos. Então, isso amplia a nossa visão a respeito das coisas. Nós precisamos entender que a igreja ela tem que ser um instrumento de conexão com o mundo no sentido de influenciar a arte, influenciar a política, a academia. Com relação à política, a igreja não pode se envolver com a política. A igreja não pode fazer palanque nela da política. Mas a igreja, no conceito reformado, que não é falado em nossas igrejas, isso, pelo menos que eu saiba, a igreja, na visão reformada, a igreja é consciência moral do Estado. Então a igreja, ela tem que ser uma consciência moral do Estado. De que maneira? Através da sua vivência do evangelho e da sua influência por meio de membros nos vários ramos da sociedade, ela influencia o Estado a ter legislação justa, é o que Paulo diz para orar pelos governantes. Então a igreja, como que a igreja dominou o Império Romano? Por dentro, foi se infiltrando nas várias esferas até que o cristianismo dominou. Mas, já finalizando aqui, nós precisamos ter uma visão de mundo moldada pela Escritura e não conformada com este século.